Bom dia! Muito bom dia para vocês, sexto ano! Como que vocês estão hoje, meus amores? Tudo bem por aí? Espero que todos e todas vocês estejam muito bem cuidados, que hoje tenha amanhecido assim uma luz, um sol radiante para vocês. Tá certo? Estão animados? Nós estamos começando mais uma semana, né? E mais uma aula de filosofia. Na aula passada de filosofia, eu fiz uma revisão com vocês com os conceitos. Vocês se lembram? Trouxe aqui uns papeizinhos e coloquei em cada papelzinho o nome de um conceito e nós fomos conversando. Hoje também vai ser uma aula de revisão para fixar ainda mais, para preparar você ainda mais para o seu simulado. Só que vai ser em forma de questionário. Vou colocar aqui algumas questões que eu preparei, que resumem de maneira geral tudo aquilo que nós vimos. E aí, junto com vocês aí de casa, nós vamos estar respondendo esses questionamentos. Beleza? Então, vamos começar. Não se preocupem nesse primeiro momento em copiar as questões enquanto eu estiver falando. Por quê? Porque todas essas questões vão estar embaixo do link da aula. Então, não é para você copiar agora. Agora é só para você prestar atenção. Tá bom? Então, vamos começar, meus amores. São 10 questõezinhas que eu preparei para vocês, tá certo? Questão de número 1. Qual é a importância de se aprender e seguir o que se aprendeu? Presta atenção nessa questão. Primeiro, tem o seguinte questionamento. Qual é a importância em se aprender? Nossa, aprender é extremamente importante. Nós vivemos nesse mundo para aprendermos a cada vez mais, né? Aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, com os acertos do outro, aprender com aquilo que você não acha legal do outro, ou aprender positivamente com o outro, enfim, é super importante. Nós estamos aqui em constante aprendizado. Mas existe uma diferença entre eu aprender e entre eu seguir o que eu aprendo. Às vezes, eu sei o que é o certo e errado. Eu já aprendi que eu preciso estudar para fazer uma boa avaliação. Eu já sei disso. É fato que eu preciso estudar para que eu possa fazer uma boa avaliação. Eu já aprendi isso. Mas eu sigo isso? Eu concretizo aquilo que eu aprendi? Eu sei de uma informação, eu aprendi, entendi aquilo, mas será que eu sigo, né? Então, qual é a importância de eu aprender e seguir? É colocar em prática o aprendizado, né? Não adianta eu saber de uma informação, de um comportamento que eu devo seguir, se de fato eu não pratico aquilo, né? Então, existe sim a diferença entre o que eu sei e o que eu faço, né? Tem gente que sabe o que é correto, sabe o que é o certo a se fazer e nem sempre pratica aquilo. Então, fica aí a dica para vocês, né? Nós conversamos sobre isso ao longo das nossas aulas. É preciso que eu aprenda e que eu pratique aquilo que eu aprendi. É difícil? Claro que é. Tem hora a gente não quer fazer o que é o certo. Tem hora que a gente tá com preguiça, tem hora que o certo dói na gente, tem hora que o certo faz a gente abrir mão de muita coisa, mas nós precisamos fazer o que é o certo. É preciso aprender e praticar o que se aprendeu, certo? Vamos para a questão de número 2. Nossas questões de filosofia são questões muito fáceis, né? Tem a ver muito com o que somos, com o que queremos ser, tem a ver muito com os valores, então é bem facinho, bem tranquilinho, tá bom? Número 2. Por que precisamos dar exemplos positivos aos demais? Crianças, sempre vai haver alguém que se espelhe em você. Ah, eu sou do sexto aninho. Ninguém se espelha em mim. Claro, o quinto aninho presta atenção em você. O quarto ano também. Vocês já são do sexto. Vocês são o que os pequenos querem ser. Se eles veem vocês xingando, brigando,
falando coisas desagradáveis, eles vão achar que podem fazer isso. Ora, se os maiores fazem, eu também quero fazer. Se eles veem vocês se autoajudando, se eles veem vocês brincando, se eles veem vocês unidos, eles também vão querer fazer aquilo. Ou seja, entre ser um exemplo positivo e negativo, eu tenho certeza que você vai escolher ser um exemplo positivo, não é mesmo? Eu mesmo acontece muito isso comigo. Às vezes eu quero postar uma indireta no meu status, mas eu sou uma professora, né? E muitos de vocês agora têm o meu contato. Então nem tudo me convém. Tem hora que eu quero colocar uma coisa mais sensual, ou por exemplo, uma coisa que tem um palavrão no vídeo, e aí eu me policio. Por quê? Porque eu sou um exemplo, né? Mesmo que talvez vocês não venham a ver, mas eu preciso dar um exemplo, e eu prefiro dar um exemplo positivo. Então eu me policio, eu procuro colocar ali apenas as coisas que eu acho que vão ser positivas para vocês, né? Mensagens legais, mensagens positivas. Por quê? Nós temos que tomar cuidado, né? Igual eu falei pra vocês, eu sou do sexto aninho, ninguém se espelha em mim. Claro que se espelha, o quinto aninho se espelha em vocês. Então nós precisamos nos policiar. Peraí, será que tem alguém me olhando, me vendo? Será que isso é certo? Será que depois isso não vai ter consequência? O que as pessoas vão pensar? Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. A gente se importa sim. Para de falar isso. A gente se importa sim, porque nós vivemos em sociedade. Então, pense sempre desta forma. Que exemplo eu estou dando para os demais? Que exemplo eu estou dando para o meu irmãozinho, para o meu priminho? Será que eu respondo mal para o meu papai, para a minha mamãe? Ou eu falo, sim senhor, sim senhora? Né? Como é que o meu priminho me vê? Como uma mulher, como uma menina respondona ou como uma menina obediente? Como um menino respondão ou como um menino obediente? Como é que meu irmãozinho me vê? Né? A gente precisa dar o exemplo. Tá certo, sexto ano? Então, seguimos. Questão de número 3. Por que é incorreto exigir e julgar o outro? Crianças, essa questão é muito fácil, né? Tem uma coisa, né? Tem uma frase muito clara e às vezes até soa agressiva, né? Cuide da sua vida, né? Isso às vezes pode soar agressivo, principalmente para quem quer cuidar da vidinha do outro, né? Nós temos que cuidar da nossa vida já é muito complicada, né? Cheia de afazeres, cheia de compromissos. Olhem vocês, todo dia vocês têm que entrar na plataforma, ver a aula do dia, assistir a aula do dia, fazer a tarefa do dia, aí tem tarefa extra, tem projeto I, tem atividade concreta, né? Tem simulado. Todos nós temos afazeres. Olha os afazeres de nós, professores. Nós temos que vir para a escola, gravar as aulas, fazer a live, corrigir prova, fazer a prova, né? Elaborar a prova, corrigir simulado, ver se está certo, corrigir o livro, mandar os vídeos para o YouTube, ver se está certo, se não erramos nada, né? Mandar recadinho para vocês, entrar no WhatsApp. Gente, tem dia aqui que a gente tá louco, né? Não vou falar com vocês não, que eu fiquei mais louca do que eu já era. Eu já tinha um probleminha assim psicológico, agora tô mais. Agora imagina a gestão. Por exemplo, a tia Roseli vê todos os vídeos. Antes do vídeo chegar até você, ela vê todos os vídeos. Ela assiste, porque para ver se a gente não errou, se a gente não falou alguma coisa errada, né? Se o vídeo tá legal, se o áudio tá legal, né? Se a nossa cara tá uma aparência pelo menos agradável. Então tudo isso ela tem que ver. Então todos nós temos nossos compromissos, nossos afazeres, né? Eu não sou apenas professora, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu tenho que ir para a igreja, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, das minhas roupas. E aí, para eu dar conta de tudo isso, é difícil. E aí eu ainda vou perder o meu tempo exigindo e julgando o outro? Que hora que eu acho tempo para isso? Se eu estou achando tempo para exigir e julgar o outro, é porque alguma coisa aí na minha vidinha não está dando certo. Porque não dá tempo. Se você fizer tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida,
eu te garanto, não vai sobrar tempo para você pensar no outro e julgar o outro. Se tá sobrando tempo, você tá deixando de olhar para você mesmo. E aí isso é um outro problema mais grave ainda. Como que eu vou exigir do outro e julgar o outro se eu mesmo não faço? Né? Então, ó, fique atento, fica aí a dica para você, né? Hashtag cuida da sua vida, né? Questão de número 4. A questão de número 4 tem muito a ver com a questão de número 3, né? O que é hipocrisia? Hipocrisia... Tá passando um avião aqui. Peraí. Passou. Hipocrisia, porque são 10 horas assim, exatamente passa um avião todo dia. Hipocrisia é você olhar o defeito do outro, criticar o defeito do outro e você não olhar pro seu rabinho. A minha mãe fala ainda, né? Você esconde o seu rabinho e olha o rabinho do outro. Não, nós não podemos fazer isso. Porque se a gente faz isso, a gente é hipócrita, né? Peraí, você fez seu dever, que você tá falando que o fulano de tal não fez? Você foi bem mesmo na prova, você ficar falando que o outro não foi? E mesmo que você seja um bom exemplo, você não pode julgar o outro, porque você tem que cuidar da sua vida, né? Porque mesmo que você faça o que é certo, você não tem o direito de julgar o outro, de falar do outro, de falar mal dessa outra pessoa. Por quê? Quando você faz o certo e vê que o outro não fez, e acusa, e fala, e faz chacota, você está sendo errado. E aí você perde todo o mérito daquilo que você realizou, né? Você vai se transformar em uma pessoa que faz o certo pra você, mas que acaba se sujando porque fica reparando muito no outro, cuidando da vida do outro, querendo saber do outro, falando mal do outro. Então, ao fazer isso, nós acabamos tendo a hipocrisia, nós nos tornamos hipócritas. E mais hipócrita é ainda aquele que não faz, né? Não faz e ainda fala do outro. Nossa Senhora! Então, mais uma vez aí, né? Vamos olhar para dentro de si, vamos prestar atenção mais em nós mesmos, nos concentrar mais nos nossos problemas, naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que está bom em nós e nós precisamos continuar. Se a gente, né, ficar pensando mais em nós, com certeza a hipocrisia vai embora, tá bom? Continuando, meus amores, questão de número 5. É correto pensar com a razão? Explique os prós e os contras. Queridos, claro que é correto pensar com a razão, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós pensamos com a razão, a gente para, pensa, reflete e sempre vai praticar, sempre vai realizar o que é o certo, né? Então, com certeza, é correto pensar com a razão. Muitas vezes existe um defeito entre pensar com a razão. Quando a gente é muito racional, a gente deixa de viver um pouquinho, né? Eu não vou porque eu preciso estudar, e eu não vou para lugar nenhum porque eu preciso estudar. E aí você não vive. Eu não vou para tal lugar porque eu preciso trabalhar, e trabalha segunda, trabalha terça, trabalha quarta, trabalha quinta, trabalha sexta, trabalha domingo, trabalha feriado. E aí, quando é que você vai dar uma voltinha ali com o seu amor, com o seu filho, né? Eu vou estudar porque eu quero ser médica, porque eu quero estudar porque eu quero ser médica, vou ser médica. Aí você só pensa em ser médica e de repente você não foi lá no aniversário da sua vovó, não foi, não participou, né? De repente você perdeu sua vovó e você não viveu com ela, de tão concentrada racionalmente que você estava. Então existe sim alguns probleminhas em ser tão racional, né? Então é bom ser racional? Claro que é, mas a gente não pode exagerar, tá bom? Questão de número 6, agora é o inverso, ó. É correto pensar com o coração? Explique os prós e os contras. Sim, é correto pensar com o coração, né? Quando nós pensamos com o coração, nós somos bondosos,
nós somos benevolentes. Quando a gente pensa com o coração, a gente só pratica o bem. Mas tem que ter cuidado, né? Porque às vezes, de tão bonzinho, as pessoas sobem na gente, montam na gente, né? E muitas vezes também, por ser tão bonzinhos, a gente não acaba punindo as coisas que devem ser punidas. Eu vou dar um exemplo para vocês agorinha, porque vai ter as questões aí de falar sobre os exemplos, né? Então, ó, é correto pensar com a razão? Sim. É correto pensar com o coração? Sim. Só que nós temos que ter também, ó, o pensamento, né, o senso de analisar até que ponto é saudável pensar racionalmente. Até que ponto pensar apenas com o coração é saudável. Então eu preciso sempre analisar. É difícil? Sim, é difícil. Mas ao filosofar, ao refletir, nós conseguimos sim entrar aí em um consenso, tá bom? Olha só a questão de número 7. Cite um exemplo de ocasião em que você deveria agir com a razão, mas fez ao contrário. Então, eu deveria ser racional, mas eu fui emocional. Eu vou dar um exemplo. Esses dias aí, a Isabela estava terrível lá em casa. Terrível. Desobediente, desobedecendo, né? E aquilo foi me estressando, me estressando, me estressando. Eu falei pra ela bem assim: se você continuar assim, você não vai ter a sua festinha de aniversário. Eu falei pra ela assim. E ela continuou desobediente. Aí eu falei pra ela: você não vai ter mais festa de aniversário, porque eu falei pra você que você continuasse assim no mês de aniversário. Aí os dias, e ela ficou triste, né? Ela ficou triste. Mudou de comportamento que eu tinha falado que eu não ia fazer. Os dias foram se aproximando, né? O dia do aniversário dela foi se aproximando e meu coração não aguentou ver a tristeza dela, né? Eu deveria ser racional e continuar com a minha palavra? Deveria, mas eu fiz ao contrário, que o meu coração não deu, gente, não dei conta. Fiz a festinha dela e ela ficou toda alegre, né? Tá bom? Agora vamos ver a questão de número 8. Questão de número 8. Agora é o inverso, ó. Na número 7, nós falamos de agir com a razão, mas na verdade a gente não cumpriu isso, né? Agora aqui, questão de número 8. Cite um exemplo de ocasião em que você deveria agir com o coração, mas fez ao contrário. Então, quando é aí que você deveria pensar com o coração, mas fez ao contrário? Eu vou falar. Também tem dias que lá em casa, meu esposo e minha filha querem ir pro clube, querem ir pra casa de algum parente, mas eu tenho prova para fazer, tenho prova para elaborar, ou tenho prova para corrigir, ou tenho os livros. O meu coração quer ir com eles, mas eu preciso ser racional. Eu tenho um compromisso, eu tenho que entregar o livro, eu tenho que terminar minhas provas, então aí eles vão, só os dois, e eu fico fazendo, porque é uma escolha, né? Eu tenho um compromisso racional a ser cumprido. Meu coração fica lá, gente, parece que meu coração foi com eles, porque eu fico só o espírito e o corpo ali, corrigindo os livros, as provas, fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu gostaria de estar lá, mas nesse sentido eu faço ao contrário. A nossa vida, ela é assim mesmo. A gente tem, né, tem determinados momentos em que nós precisamos seguir o coração, outros momentos em que nós sabemos que temos que ser mais racionais. A gente tem que ter o discernimento disso, né? Nas questões 7 e 8, eu dei o meu exemplo, mas você vai escrever o seu, né? Ah, não tem. Larga de mentir. Para de falar que você não tem. Tem hora que vocês falam que não tem só para não escrever. Não quero isso. É para você refletir aí sobre esses dois tipos de momentos. Tá certo? Seguimos então. Questão de número 9. Você se considera mais racional ou mais emocional? Explique. Essa questão é pessoal. Cada um vai ter aí a sua opinião e o seu porquê, né?
eu me considero mais emocional. Com certeza. Muito, 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 muito. Eu só tenho essa cara assim de braba, de brabona, mas eu sou mais emocional, principalmente lá com a minha família. Aqui no meu serviço eu costumo ser mais racional, mais pé no chão, né, mais centrada. Mas na minha família, na minha vida pessoal, eu sou mais emocional. E você? Você é mais o quê? Mais racional, mais emocional? Escreve aí e tem que explicar. Não é só para colocar sim ou não, emocional, racional. É para explicar o porquê, tá bom? Número 10, a última questão da nossa revisão de filosofia, tá bom? Em sua opinião, é possível equilibrar nossas ações entre razão e o coração? Como? E aí, você acha que é possível? Sim, com certeza. Só que é bastante difícil. Não é de uma hora para outra, não é assim rápido e fácil. A gente tem que ter um discernimento, tem que sacrificar alguns momentos bons em nome do que é certo a se fazer. Tem hora também que a gente tem que ser mais maleável, esquecer um pouquinho de todas as obrigações e fazer também momentos de lazer. Tudo com equilíbrio. Não é, eu vou chutar a bola pra, né? Ia falar até uma palavra. Eu vou chutar a bola pra cima. Não, não é assim, né? Ou então, eu vou ser ranzinza. Também não. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Como é que a gente consegue equilibrar? Refletindo, raciocinando, pensando, filosofando. Tá vendo? Tá vendo como que a filosofia é importante? Eu adoro dar aula de filosofia para vocês. Fico zen. Vocês gostam da aula de filosofia? Eu adoro. Lá nas lives, um monte de gente fala que adora a aula de filosofia, que até sai mais leve assim, né? Eu gosto bastante. Tá bom, meus amores? Então, terminamos. Vamos ver como que é rápido? Porque eu sou maravilhosa, né? Terminamos as questões que eu preparei para vocês de filosofia. São 10 questões, né? Essas 10 questões estão aí embaixo do link. Agora você vai copiar no seu caderno, responder e vai rever também o seu livro, tá certo? Posso contar com vocês? Então tá, por hoje é só. Beijão pra vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.